Salmo de número 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas o mais ele o fará. Nós vamos, o segundo período é condições para se tornar um discípulo de Cristo. Existem algumas condições, como nós falamos na primeira aula, e esta segunda aula, que é o período meu último, a palavra discípulo significa aprendiz. Tiago disse o seguinte: vocês não queiram ser mestres, porque quando alguém alto e bom som se declara mestre, quando ele errar, ninguém perdoa não. Vão cair matando em cima dele ou dela. Então tem que cuidar, porque é mestre. Na minha concepção, é bom a gente, mesmo que seja, mesmo que o título, mesmo que a busca, o estudo, a contínua reposição leve alguém a ser mestre, é bom não sair da área do aprendiz. É bom passar esta informação adiante. Eu sou um aprendiz, eu ainda estou aprendendo. Porque quando alguém alardeia, principalmente numa plateia que é mestre, eu tenho os meus cuidados, eu tenho os meus pontos de interrogações, viu? Como tudo na vida tem um início, a vida cristã também tem. A vida de se tornar um discípulo também tem um início. Eu costumo dizer que quando a pessoa nasce de novo, quando os meus filhos nasceram, na época ainda não tinha esta lei, e hoje no hospital tem ali já um escriturário que faz, ou um escrevente que faz as certidões ali. Eu tinha que ir, o filho vinha para casa, a esposa, o filho, depois a gente ia com todas as informações ao cartório mais próximo para registrar, porque só passa a ser gente depois que registra, para o governo pelo menos. Para a família é gente, desde o momento que nasce. Mas para o número que o governo tem, só passa a ser gente depois que registra, insere-se um número no livro, lança-se no diário oficial, e ele traz para casa um registro de que ele foi registrado, ela, seu filho, deu o nome, você deu o nome. No dia que se nasce de novo, acontece a mesma coisa. A Bíblia diz que o nome é escrito no livro da vida, e a pessoa que se converteu, ele nunca mais esquece aquele dia. Eu, por exemplo, disse a vocês que nasci num berço cristão, mas eu tenho marcado a ferro e a fogo o dia que eu realmente me converti. O dia que eu passei daquela fase de ser filho de crente para ser filho de Deus. Então, esse dia eu nunca vou esquecer. Eu sei até a hora, porque alguns segundos antes eu tinha olhado no relógio. Então, eu nunca mais, se eu durar, quantos anos eu durar, eu vou esquecer daquela experiência de transformação. Não é uma reformação, é uma transformação. O que se reforma é carro velho aí nas oficinas. Deus faz transformação. A palavra regeneração quer dizer pegar o velho, fazer novo, sem deixar marca do velho. E é isso que ele faz. Ele transforma a vida de alguém, alguém que lá fora nem tinha nome. Era o Zequinha da Pinga, era não sei mais o que, não sei das quantas, era o maconheiro tal, era o... Hoje é servo de Deus, filho de Deus, transformado, regenerado, servindo a Deus. E ele ganha um nome. É nosso irmão, é o irmão fulano de tal. É a irmã fulana de tal. Então, se tornar discípulo de Cristo, existem as condições. A entrega incondicional e o aprendizado contínuo na vida, nesta caminhada.
O crente salvo em Cristo Jesus, o cristão que palmilha neste mundo, precisa ter em mente que precisa aprender continuamente, porque os problemas do caminho não são poucos, são muitos. E o lugar onde mais o meu e teu adversário trabalha é nesse terreno que eu chamo de areia movediça. A gente levanta, está feliz da vida, de repente cai uma coisa, dá uma angústia, dá uma tristeza, não tem nenhum problema de mente, mas é uma guerra que está acontecendo e a gente está no centro desta guerra. Eu preciso saber que esta entrada, este começo, que teve início, mas eu preciso saber que essa pessoa que é discípulo, que passa a ser discípulo, ele precisa começar a aprender e ser um eterno aprendiz. Eu tenho viajado bastante na área de família, eu milito na área de família, que é a minha área de especialização, e também nas escolas de lideranças e obreiros. E nesta área, nós passamos uma ideia para os cristãos. Eu não vou falar de outra igreja, eu vou falar da minha igreja, a igreja onde eu nasci, onde esse ano fazem 40 anos que eu estou liderando grupos, desde jovem. Há 28 anos eu estou no Ministério de Tempo Integral e eu venho observando, eu sou um eterno observador, e nós passamos a dar mais valor ao templo do que aqueles que vêm ao templo. E Jesus, em algum momento da nossa história, nós deixamos pelo caminho a ordem imperativa de Jesus: ide e fazei discípulos. E nós criamos uma ideia maluca de vir à igreja, ao culto, e nós temos uma expressão. Essa expressão é propriamente assembleiana. Vou na igreja para receber minha bênção hoje. Hoje eu vou receber. Aí nós dizemos: vem, Deus tem uma bênção para ti. A palavra culto não tem nada a ver com bênção. A palavra culto quer dizer: eu venho para oferecer, não para receber. A palavra cultuar é uma doação que eu estou fazendo a Deus. Aleluia! É lógico que, e nós sabemos que isso é verdadeiro, que a bênção do Senhor, pela palavra que ouvimos, vem até nós, porque está adicionado. Mas eu preciso saber que a premissa de tudo isso é eu vim para dar, não para receber, mas vim para entregar. Vim para dar o meu culto, oferecer meu culto racional, a minha adoração, a minha entrega. Para se tornar discípulo, tem que fazer-se uma entrega incondicional. Eu lamento, mas a realidade é que em algum momento da história nós esquecemos esta ordem imperativa de Jesus no capítulo 28 de Mateus. Das 5 ordenanças da grande comissão, ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Amar a Deus. Quem é que vai apontar o dedo na minha cara e dizer: você não ama a Deus? Ninguém vai ter coragem de fazer isso, não. Por quê? Porque amar a Deus é uma coisa íntra, eu e Deus. Ninguém tem que intervir nesse negócio. Agora, vem o segundo quesito do questionamento de Deus: amar teu próximo como a ti mesmo. E aí a nossa nota, meu irmão, não sei se a gente passa de ano não, viu? Se a gente alcança a média, porque aí já não é mais intra, aí é externo. Eu tenho que demonstrar que amo. Amar a Deus é eu lá no quarto, fecho a porta
Agora, amar o próximo, nem sempre isso é legal, bom, né? Tem uma palavra na Bíblia, no livro de a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, ele diz: o amor tudo suporta. Nós, ocidentais, quando falamos de suportar, de suporta, nós imaginamos, eu estou suportando fulano. Eu acho que eu estou ganhando um galardão, estou suportando fulano. A palavra no original de suporta não é isso, esse suportar de asco, não. De obrigação, de obrigatoriedade, não. A palavra no grego é suporte, de esteio que mantém a coluna que mantém a construção de pé. Então você é mais forte, suporte o mais fraco. Pegue ele pela mão, está a sua vez de carregar, leve ele. Essa é a realidade da palavra suportar. Esteio que mantém a casa de pé. Você é a coluna. Vai ter dia que alguém vai ter que carregar você, você não é sempre uma coluna. Ninguém é forte a vida inteira. Ninguém é gigante a vida inteira. Tem dia que a gente está mais para camundongo do que para leão. Essa é a realidade. Então alguém vai ter que nos suportar. Vai ter que nos dar o suporte. Isso acontece na família, acontece na igreja, acontece no ministério. Ninguém é forte a vida inteira. Ninguém não, eu sou uma rocha. Não. Conta outra história. Essa para mim é passada. Tem dia que a gente precisa de suporte. Um novo convertido, o teu irmão que já aceitou Jesus caminhando contigo, vai ter dia que ele vai precisar do teu suporte. Vai ter dia que ele vai precisar que ele suporta você. Mas nas condições de discípulo, eu preciso ter me entregado completamente. Eu estou passando aos senhores, às senhoras, o que vocês vão fazer com os discipulando. Vão dizer isso a ele. O discipulado ocorre quando a pessoa se entrega incondicionalmente a Jesus. Essa entrega compreende o nosso coração. Começa aqui. Diz: olha, o coração. Não, isso aqui não é uma máquina. Ele não sente, não odeia, não ama, não tem sentimento. Ele só recebe uma aceleradazinha quando você recebe uma emoção. Por isso, a adrenalina entra na tua corrente sanguínea e ele dá o que tem, porque o sangue afina até 50 vezes. E aí essa maquininha que tem que dar o que tem para bombear sangue para todos os membros do teu corpo. Senão alguns membros vão entrar em falência. Mas esse coração, Salomão diz, de tudo que tem que guardar o homem, guarde o seu coração, porque dele procedem, no plural, as saídas da vida. Tudo começa aqui. Vitórias, derrotas, aliciamento maligno, tentação, ira. Você não pode impedir de ser tentado, ser tentada. Você não impede de se irar. Agora, o que eu tenho que ter, porque todos os instintos colocados em mim aqui, não foi o diabo que colocou, não, foi Deus. Só que ele deu: estou colocando a rédea na tua mão. Lembra que eu falei do livre-arbítrio? Ele: estou colocando a rédea nas tuas mãos, tu domina. Então, eu irei. A ordem é: não peque. Fecha a boca. Diz um sábio que a ira é como um fogo. Tirar o oxigênio em menos de 5 minutos ele vai embora. Então, irou. Só que o problema não é se irar. Se eu me iro e não falo nada, não, mas eu me iro, logo abro a primeira porta que tenho, chamado boca, e aonde está o único membro do corpo, chamado língua, que é o único membro do corpo que emite um som que nós chamamos de palavra. Aí, na hora da ira, a gente não segura a onda e dá em todo mundo que está perto. Atira para todos os lados. Alguém vai ficar ferido e depois havia cruzes do perdão. Me perdoa, me ajuda. Poderia ter evitado. Era só dar uma fechadinha na boca, controlar.
Entrega incondicional. O Espírito Santo, o temperamento que você nasceu, você vai morrer com ele. Ah, mas eu aceitei Jesus. Não, vai mudar não. Se é uma pessoa irada lá fora, vai continuar irado na igreja. Qualquer coisa vai irar você. Só que tem um diferencial. O Espírito Santo entrou em você e ele vai tentar dominar. Se você permitir, ele vai dominar. Opa, não posso fazer isso. Se o Senhor, o Espírito Santo está falando em mim, tá? Esse é o questionamento. Agora você vai continuar. Ah, você é fleumático, né? Sabe o que é o fleumático? Aquele lerdinho, aquela coisa bem devagarzinho, assim, bem acabado, né? Quando muda o pé, assim, andar no cimento, o outro está colado. Tem, né? Ah, mas você cai nas duas, vai ficar ligeiro. Vai não. Vai continuar a mesma coisa. É colérico. Vai continuar colérico. Você nasce e morre com esse temperamento. Só tem um diferencial. O Espírito Santo é entre você, se você permitir, ele controla você. Ele domina sobre a sua vida. Entrega incondicional. Ser discípulo é essa entrega. É esse tipo de trabalho. Assim que se alguém está em Cristo, eu me lembro do saudoso Satiro Loureiro. Ele ganhou um labrador para Jesus, lá no interior. E eu me criei trabalhando com boi, eu sei como é que... Eu me criei bem no interior, para lá onde o vento faz a curva, é onde você está pensando mesmo, um pouquinho para lá. E eu nasci já desde 7, 8 anos, eu estava na frente da junta de boi, então eu seguia contando o testemunho e me lembrei. Ele dizendo que o irmão chamava muito nome por boi. Guitarra, na terra, chamadeira. Aí o pastor Santinho perguntou: e aí, irmão, como é que está? Pastor, está difícil. Está difícil. Na hora que eu me iro, eu ainda chamo aqueles velhos nomes que eu chamava. Aí o pastor Santinho disse: meu filho, engole. Quando vinha essa vontade, engole. Não fala, não, engole. Aí, cabo de tempo, o pastor Santinho encontrou com ele e disse: aí, irmão, pastor, não está fácil, mas estou engolindo. Entrega. E na hora da ira, meu irmão, se você não controlar, você estraga o que você conseguiu fazer em 10 anos, em 5 minutos. Você bota tudo para o chão, pega um marretão aí e derruba a construção inteira. Depois, para consertar, não sei se você consegue. Talvez leve a vida inteira que você tem. Então, essa é as condições de entrega incondicional. A igreja diz: eu sou crente, mas o meu braço não é. Jesus disse: corta o braço para entrar sem o braço, que senão o braço leva para o inferno. Jesus falou isso. Eu sou crente, mas os meus olhos não é. Pega os olhos, mete um lápis nos olhos, cega ele, porque senão você vai para o inferno com os olhos perfeitos. Então, se cegar, capaz de... Ele não vai fazer isso, não estou dizendo que você tem que fazer isso com literalidade. Jesus está dizendo que você tem que converter o olho, né? Converte o braço também, converte a perna. Converte, porque conversão começa de dentro para fora. Entrega. Estou falando de entrega incondicional. Se quiser ser discípulo, ele não obriga você a ser, mas se você decidiu, essas são as condições. Entrega incondicional. Tem que romper com a velha vida, tem que romper com as velhas práticas. Tem que ser diferente, tem. O ensino leva nós a ser diferente do que nós éramos. A Malaquias disse: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Prega-se no Evangelho hoje, que Jesus não pregou, que o Evangelho vai resolver todos os problemas que as pessoas têm. Problemas físicos, como enfermidade, problemas financeiros, porque o camarada não sabe administrar, ficou devendo para Deus todo mundo, agora vai orar, não resolve orar. O camarada era bravo, brigou com todo mundo, ofendeu todo mundo, quis bater em todo mundo, bater na família, agora se converteu, quer que o Senhor resolve, o casamento está uma anarquia, e ele acha que Jesus vai resolver o casamento. Não. O Evangelho veio para resolver a minha questão de eternidade. Agora, eu no momento que entrei no Evangelho, eu vou mudar as minhas práticas e com certeza haverá mudança nesta outra área. O camarada recebia o pagamento, ia para a bodega mais próxima, para a casa de prostituição mais próxima, e gastava tudo. Hoje ele não vai mais. Hoje ele não bebe mais. Ele só foi entrar para beber só um copo de cerveja, mas ele tomava 12 cervejas e tinha que levar ele para casa, senão ele gastava o salário todo ali. Hoje ele não vai fazer mais isso, vai resolver o problema de financeiro dele.
Ah, ele no outro dia viu uma mulher alheia, saía do serviço. Hoje ele aceitou Jesus, ele mudou de vida, o casamento dele vai melhorar, a família vai melhorar. Mas o Evangelho veio para resolver a questão de eternidade. E para resolver essa questão eu preciso me entregar incondicionalmente. Não é meio. Porque não existe meio perdido nem meio salvo. Ou perdido inteiro ou salvo inteiro. Então eu preciso, essa é a informação que eu preciso passar adiante a quem eu estou discipulando. Essa é a realidade. Você vai dirigir-se a ele, né? Jesus disse uma coisa interessante, falando da grande comissão ainda. Ele disse, no terceiro item, eu falei de dois, amar a Deus e amar o próximo. A gente está tirando uma nota péssima em amar o próximo. A gente é cheio de razão. Eu brigo pelos meus direitos. Mas quando chega na hora dos meus deveres, não ouvi bem, não era bem assim que eu quis dizer. Mas primeiro os meus deveres, depois os meus direitos. Tá? Na Bíblia, primeiro os meus deveres, depois os meus direitos. Aí no mundo está se brigando primeiro pelos direitos, depois os deveres. Se fazer ainda. Aí ele diz, fazei discípulo, ensinai discípulo e batizai discípulo. São os 5 itens da grande comissão. Isto, em algum momento, nós esquecemos. Fazer discípulo, rapaz, a gente dá quero dizer, salve-se quem puder, cada um por si, Deus por todos, e salve-se quem puder. Já está um suador danado para me manter salvo. Não, ele escolheu você, você não é um abortivo, você não é uma coincidência, você é uma escolha dele, e escolha dele nenhuma dá errado. Se dá errado, a culpa não é dele, é minha. É sua. E você é a escolha dele. Então, ao escolher você, ele está contando que você faça o reino crescer. Ele não vai vir, não. Ele disse, eu só vou te acompanhar dando o suporte que você precisa. Na hora do impossível, mas o possível é seu. Deus não vai mexer uma palha no possível. O possível é seu. O impossível é dele. Ele faz o impossível, mas o possível é nosso. Aleluia! E aí você tem que dizer, olha, meu filho, você tem que entrar em que Jesus falou em Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, lembra do ser ali? Você vai encontrar esse ser milhares de vezes na Bíblia. Este ser é o condicional, não é obrigado, você não é obrigado a nada. Deus não te obriga a nada. Esse é o condicional de Deus. Se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Lucas 9, 23, vai um pouquinho além. Uma antiga tradução do grego de Marcos Soares. Ele diz, tome sua cruz de cada dia. Então a gente tem cada dia, como usam um jargão que usa por aí, cada dia você tem que matar um leão. Na vida cristã é assim, cada dia você tem que vencer o leão. Porque o Pedro disse que ele anda em redor de nós bramando como um leão. Mas em redor está o anjo. Lembra que eu falei quando converte o anjo vem para acampar, ficar junto de você? Então em redor, não deixe o anjo sair de redor de você não. Senão ele vai ficar o diabo. Então ele está em derredor, depois do anjo. Tome sua cruz. E terceiro item, siga-me. Tem que fazer, tem que ter ação, tem que sair do lugar, não cria zona de conforto. Salvo em Cristo Jesus, cristão verdadeiro não cria zona de conforto, ele está caminhando. Eu estava no meu gabinete pastoral, o telefone tocou, do outro lado da linha tinha um diácono. Pastor, o senhor precisa me ajudar. Eu estou com problema no casamento, estou com problema na minha vida pessoal, e o senhor precisa me ajudar. Eu disse, meu filho, tens uma folha, eu disse muito rápido, tens uma folha branca na tua mesa? Ele trabalha numa multinacional, e eu disse, ele tem, faz uma roda no centro da página aí. Eu
Disse, imagina essa roda num caminho, muita gente andando nele, para onde é que vão? Isso é no leio do livro, não sei, foi o Espírito Santo que me deu na hora. Isso é coisa que nem eu tinha escrevido isso. E ele demorou muito para responder. Demorou muito. Eu disse, estás aí ainda, meu filho? Estou, pastor. Ele disse, olha, depois de muito tempo, eu disse, eu estou aqui batendo cabeça. Eu até pensei em desligar para depois ligar de volta para o senhor, porque eu não sei, mas eu imagino que não vão para lugar nenhum, estão andando em roda. Eu disse exatamente isso. Vira a página e escreve um risco em linha reta na outra página. E imagine se um caminho, uma porção de gente andando nele. Ele respondeu muito rápido. Vamos para algum lugar. Pois é isso que você tem que fazer. Sai da roda e pega o caminho. Começa a andar para frente. Para de andar em roda. Toda a vida com o mesmo problema, com o mesmo questionamento, as mesmas lutas, o mesmo problema. Está andando em roda. Então ande para frente. Para frente tem coisas novas. Tem problema, claro que tem. Lucas disse, a cruz de cada dia. Mas eu tenho experiência nova também. Eu absorvo a experiência da luta de ontem para me sair bem nessa hoje. Eu escrevi uma mensagem agora para pregar a igreja e disse, a caminhada cristã, como você está se saindo? Às vezes não é fácil não, meu irmão. Ser discípulo nunca é fácil. Aprender nunca é fácil. Tem questionamento, tem questões difíceis para a gente aprender. E Deus não facilita para a gente não. Pensa que o Senhor Jesus facilita? Não, Ele leva a gente lá em última instância e coloca a gente de joelho. Às vezes nos leva para o deserto. Porque, sabe qual é a frase mais atualizada desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul que eu tenho ouvido? Não tem tempo. Essa é a frase mais atualizada que eu tenho ouvido nos últimos anos. Não tem tempo. E aí quando Deus quer o tempo dele para meu tempo para ele, sabe onde ele leva a gente? Um beco sem saída. Aí a gente cai na oração, cai na leitura da Bíblia. Vou consagrar hoje, faz tempo que eu não consagro, nem sei mais como consagrar. Aleluia! E aí Deus já deixa tu aí um beco sem saída uma semana. A gente fica aceitadinha. De repente, né? Eu hoje quando entro na prova, eu aprendi em Coríntios 10 e 13. Não há aprovação que não veio, que veio sobre vós, que não tenha uma porta de saída. Mas na hora da prova a gente não vê a porta não, a gente só vê problema. A gente vê não, a gente se braveia, a gente diz, por que está passando por isso? Meu Deus! E na hora da prova, meu filho, a gente está de olho assim procurando um culpado. Por que eu estou passando por isso? Deve ser o fulano, deve ser. Não tem culpado não, o culpado é eu e você. É que o Senhor quer ensinar uma nova lição nesse aprendizado. Aleluia! E a minha oração hoje, sabe qual é? Senhor, eu sei que tem uma porta por aqui, eu preciso ver a porta. Eu não fico apavorado não. Eu preciso ver a porta, Senhor. Me dá uma porta, diz que tem uma porta, está lá. E aí eu, de repente, aparece a porta. Puxa, está tão fácil que eu não estava vendo. Lembra de Agar? Agar deixou o filho, acabou o pão, acabou a água, deixou o filho e se ausentou uns 300 metros. E eu passei exatamente naquele lugar. Até o ônibus parou para a gente. E ela não viu o poço. Estava lá o filho. E Deus disse, Agar, eu vi o choro do rapaz. Dá água para o teu filho. E ela não viu. Deus não fez o milagre do poço. O poço estava ali, ela não estava vendo. Ela estava sentada na borda do poço. De águas puras e límpidas. Pega a água e dá para o rapaz que eu tenho me provido dele e vou fazer dele uma nação. A Bíblia diz, está lá no Gênesis, pode ler. Agar estava sentadinha perto do poço, desesperada porque o filho ia morrer e ela ia morrer também no deserto. A gente anda naquele deserto, nós viemos do Egito para Israel, a gente começou, entrou pela África. Aqui nós olhamos aqui no monte e tem tudo verde, né? Lá você olha, só tem, quem já foi lá, daqui sabe o que eu estou dizendo, é verdade. Só tem pedra. E embaixo é areia, não tem verde nenhum, é lá entre. E lá nos montes é só calcário. Né? Imagine Agar, os poços estavam ali. Às vezes a gente está sentado perto da fonte, está morrendo de sede. Aprendizado é você descobrir a fonte. Não só tomar água, mas levar água para os outros. Isso é aprendizado. Isso é discípulo. Isso é discipular. Você descobriu a fonte,
Você mata a sua sede e leva água para o outro que está com sede. Aleluia. Esta é a visão de Cristo para discipular alguém. Aleluia. Então eu preciso ter consciência disso, eu preciso descobrir a fonte. Foi isso que Deus disse para Agar: a fonte está aí, pega a água e leva para o teu filho. Às vezes nós estamos morrendo de sede, reclamando. Nós até colocamos uma vitória no culto. Como é que estava o culto hoje? Quem não veio? Pois é. Pela cara a gente descobre que o culto não é para você, o culto é para Deus. Você veio prestar um culto para Ele. Como é que está? Olha, meu culto hoje não estava legal, não. Eu não, sei lá, estou meio. Eu acho que eu preciso fazer um caminho, tomar uma decisão, aceitar Jesus de novo. É porque eu tenho o hábito de aceitar Jesus. Né? Eu tenho hábito. Quase todos os dias eu digo: Senhor, eu cheguei aqui, por favor, me recebe. Eu quero te aceitar. E tu me aceita. Porque eu preciso descobrir a fonte. Às vezes eu estou sentado perto da fonte, alguém ao meu lado morrendo de sede, eu também. Eu não descobri a fonte. A intenção do mestre é que o discípulo torne também mestre, descobrindo essa fonte, pegando água para ele e para levar para os outros. Negar-se a si mesmo é uma das coisas mais difíceis do discípulo. Lembra que eu disse que a gente é cheio de razão, cheio de direito? A gente briga pelos direitos da gente. A gente não merece saber se é crente, se vai para o céu, se perdeu a salvação. Agora, negar. E ele disse: se alguém vier após mim não se negar, tem que se negar a si mesmo. Essa é a maior guerra que eu tenho. Eu, Luiz Carlos Marcelai, eu sou cheio de razão. Mexe comigo não, que eu estou brigando. Eu não levo desaforo para casa. Meu irmão, isso não é entrega, isso não é negação. Isso a gente fazia quando estava lá fora. Isso o ímpio faz lá fora. Anda armado, procurando. Mas meu pai era ruim, minha mãe era ruim, meus parentes. Rapaz, se eu contar a minha história, você vai ficar horrorizado. Teve gente da minha família que o exército teve que matar eles. De tão terrível que eles eram. Mas eu não tenho nada a ver com ele. Eu sou um indivíduo, por isso nós somos chamados de indivíduo. Não tem ninguém como você, nem seu pai, nem sua mãe. Você não é extensão deles. Você agora é nova criatura, aceitou Jesus, é um discípulo e um aprendiz. Tem nada que está lembrando das coisas. Meu pai era tão ruim. Eu sei lá, meu pai, eu conheci os meus bisavós, meus avós e meus pais servindo a Deus. Então eu não posso falar, mas eu tenho parente da minha família. A história da minha família é tétrica. E alguns parentes. Mas eu não tenho nada a ver com eles. Eu só tenho recebido do meu pai um legado de servir a Deus. Eu estava dizendo para o irmão aqui. Meu pai não deixou nem um centavo para a gente. Porque era pobre, a gente sempre foi pobre. Mas deixou o maior legado. No dia que ele, do culto fúnebre dele, eu fui chamado, tinha muitos pastores, e eu fui chamado para dar uma palavra. Eu disse: meu pai não tem nome em nenhum hotel dessa cidade, nem das maiores capitais, porque eu não sei se ele saiu do estado de Santa Catarina algumas vezes. Mas a coisa mais importante que ele ensinou para a gente, o mais importante é ter nome escrito no livro da vida. Esse é o essencial. Isso não é opcional, isso é essencial. São legados que você não adquire em qualquer lugar, nem em qualquer banco de faculdade. Você adquire passando, né? Você tem que dizer que ele agora, que se converteu, tornou-se discípulo, tem um caminho de aprendizado que ele precisa aprender. Você precisa, ao interagir com essa pessoa, incutir nele a necessidade de servir ao mestre. No grego, a palavra serviço tem inserido nela adoração, que não tem no hebraico. Mas no grego tem inserido nela também adoração. Serviço
faz parte, a adoração faz parte desse serviço. Servir quer dizer entregar-se sem meio termo. Você precisa passar isso a essa pessoa que se tornou discípulo. Se você agora tem um Senhor, não é mais o diabo, agora é Cristo que é o Senhor. Ele libertou você e você precisa fazer manutenção nesta entrega. Ele faz manutenção em tudo, né? Quando chega na área de salvação, a gente está nem aí para fazer manutenção. Mas eu tenho uma mensagem que Deus me deu sobre manutenção de salvação. Isso você tem que fazer todos os dias, não é uma vez por ano, não. Todos os dias, porque salvação, meu filho. A única coisa definitiva na Bíblia é o sacrifício do Calvário. Isso não precisa fazer mais. Agora, as demais coisas são concessões. Até a salvação da tua alma é concessão. Lembra que eu vou voltar mais uma vez ao livre-arbítrio. Você decidiu, aceitou Jesus, mas você precisa se manter salvo. Salvação, dons, ministério, unção. Isso não é nada definitivo. Tudo isso é uma concessão. E toda concessão que é adquirida por uma empresa, por exemplo, quem viaja na 101 sabe que a autopista, ela tem placa lá, né? Rodovia concedida à autopista, uma concessão, paga um valor alto para ter esta concessão. Salvação, renúncia, negação. O valor não é barato. O maior valor foi pago no Calvário. Esse não precisa mais fazer, porque é uma vez feito para sempre. Pessoas que você foi ouvir, que tinham uma mensagem que arrebatava multidões, que a igreja vibrava quando você ouviu. Aí eu ouvi hoje, depois de 5, 10 anos, está seco, parece uma palha de milho. Não tem nada. Meu Deus, mas eu ouvi o fulano, eu ouvi a fulana. Unção não é definitivo, não, meu irmão. Tem gente que se acha dono do dom, dono da unção, dono do ministério. A palavra ministério tem uma etimologia num barquinho. Já foi quem vai ao litoral, quem vai às praias, lá tem, para sair dos pesqueiros, barco pesqueiro, tem um barquinho pequeno, onde se usa 2 remos. Nas bordas do barco tem uma madeira que segura o remo, para dar impulso. Aquilo chama-se ministro. Da onde surgiu a palavra ministério. Se eu digo, ajude o meu ministério. Ninguém tem ministério. O ministério tem um dono. Ele me emprestou. É uma concessão. E aí você vem aqui, o cantor diz, irmão, leva o meu CD. Nada contra. Eu até gostaria de ser cantor. Né? Porque o cantor é uma maravilha. O cantor vem, canta hoje e o povo vibra. No outro dia vem um bilhetinho, canta de novo. Eu nunca recebi um bilhetinho para pregar a mensagem de ontem. É sempre uma mensagem nova. Eu nunca recebi um bilhetinho e dizer, prega a mensagem de ontem, pastor. Por isso que eu gostaria de ser cantor. Mas o cantor vem e diz, não, ajuda o meu ministério. Ninguém é dono de ministério. Se o ministério que eu tenho, você tem, não der impulso, não fizer mudança, não ir para frente, que ministério é esse? Se aquele barquinho perder um remo, ele fica andando em roda. Se só continuar remando, tem que ser os 2, para dar impulso. Então você precisa graça e conhecimento. É esses 2 ministros central. E o apóstolo Pedro diz, antes crescei. Não dá para ficar bebê, não. Você tem que crescer. Né? A coisa mais terrível seria o meu filho, que hoje tem 18 anos, tem 1,82 m, se ele ficasse com um bebê quando chegou. 54 centímetros. E ele está com 18 anos e eu com ele no colo, 54 centímetros já de bigodinho, ele é barbudo. Né? Já pensou que coisa horrível? Então, antes de tudo crescer na graça, graça é joelho, negação, renúncia, isso é graça, buscar até receber. Conhecimento é estar aqui nesta manhã aprendendo para passar à frente o que você. Isso é uma necessidade de urgência. Graça e conhecimento, sem isso você não vai a lugar nenhum. Então precisa disso sim. Depois, dedicação suprema. Faça com amor.
Eu disse agora pela manhã para o pastor de vocês, pastor Cláudio, que há 28 anos eu saí de Camboriú para ir para uma cidadezinha no oeste de Santa Catarina, chamada Vargem Bonita. Cheguei lá, era 9 horas da noite, de manhã só estava a Vargem. A Bonita tinha ido embora, tinha sumido, e quando eu estive lá não apareceu. Hoje já é uma cidade, na época era distrito, hoje é um município. Já, e até passei lá há pouco tempo, é uma cidadezinha bonitinha, linda a cidade. Mas na minha época, meu irmão, quando eu cheguei, amanheceu o dia, eu saí do fora em Balneário Camboriú, onde eu prestava serviço, e o infeliz do juiz me deu uma má notícia terrível para mim. Ele disse: olha, eu vou deixar a tua porta aberta 6 meses. Se não der certo lá, a tua porta está aberta, porque você é um baita de um funcionário, pode voltar que a tua vaga está aberta ainda, tá? O juiz titular disse: tá bom, doutor, eu vou. E 6 meses foi a maior guerra da minha vida. Eu só queria voltar, só não voltei porque a dona Neide é muito firme, me ajudou muito nessa decisão, mas eu só queria voltar. Achei a coisa mais louca, mais doida. Saí no mês de maio de Camboriú. A gente tinha dormido uma noite antes de ventilador ligado. Cheguei lá 10 horas da noite, o limpador de para-brisa estava colado cadenciado. Pensa num frio. Meu irmão, se pegasse uma mensagem que o inferno era quente, todo mundo ia para o inferno, de tanto frio que era. Eu disse: vamos morrer, nós vamos morrer. A gente foi despreparado, e ela disse: não, Jesus trouxe para cá. E 28 anos depois estamos aqui, graças a Deus por isso. Tive grandes experiências, né? Mas eu disse ao pastor Cláudio nessa manhã, naquele dia seguinte, eu achei a coisa mais difícil de fazer ministério. 28 anos depois, esse ano, dia 5, fez 16 anos que eu estou presidindo igreja, e eu não mudei a ideia. Acho difícil ainda ser pastor. Acho difícil o ministério de tempo integral. Acho uma das coisas mais difíceis da minha vida, tá? Mas estou fazendo porque tenho convicção dessa chamada e espero terminar os meus dias de atividade. Não quero terminar os meus dias presidindo igreja, eu quero terminar os meus dias de atividade. O dia que der para jubilar, eu vou jubilar. Só que eu quero olhar para trás e dizer: graças a Deus eu cumpri aquilo que Ele me chamou para cumprir. Aleluia! Então, essa dedicação não é um dia, é durante toda a tua caminhada. Essa dedicação, essa entrega, essa negação é uma guerra que eu e você temos todo dia para vencer, tá? Obediência constante, isso não pode sair de pauta, porque Jesus disse uma coisa interessante. No capítulo 15, eu levei 9 anos para fazer uma exegese do capítulo 15 de João até o verso 8. Eu tenho um comentário, levei 9 anos para fazer esta escrita e ser publicada. E eu fiquei muito assustado quando estava fazendo, porque ele fala da videira, dos ramos, do fruto, do corte, de secar, de morrer, de queimar. E eu fiquei assustado porque a gente pensa que não, isso aqui não, e incorre, queira ou não, no texto original, incorre em perder o contato. O ramo perdendo o contato com a videira seca-se, e você precisa estar ligado nela. Não deixe o dono cortar, porque não é pastor que corta não, meu irmão, é o dono que corta. Eu já cheguei em campo. Sempre quando a gente chega em campo, tem um grupo de pessoas que fala: eu tenho que visitar o fulano, ele era nosso aqui, saiu, e ele está muito triste. E eu cheguei num campo, aconteceu exatamente isso. A esposa toca, ele é um grande técnico de som, formado, e eu e a minha esposa fomos fazer visita. E ele voltou, ela voltou, mas não deu certo. E um dia disse para eles: vocês estão cortados de Deus, vocês precisam fazer um novo enxerto, senão vocês vão continuar desse jeito, vão secar e vão acabar perdidos, porque
Vocês estão carregando mágoas profundas de anos de caminhada. Eu disse, vocês estão que nem dois fantasmas das histórias em quadrinho, que você está andando lá no soltão cheio de corrente, cheio de pesos. Então exatamente estão mortos, querendo viver, mas não vivem, estão querendo levar junto com vocês o que estão vivos. Não dá. Mas ainda há uma condição de um milagre. Então não deixe o dono cortar você, tem que estar ligado na videira e produzindo. Só aplaca a ira do dono quem produz. Lembra da figueira? O dono foi ver e disse, olha, estou pelastando com essa figueira. Disse para o administrador, corta ela, que 3 anos estou vindo aqui, não tem fruto. Está bonita, eu olho de longe, está até viçosa, mas 3 anos eu venho aqui, não tem fruto. A sorte da figueira foi que o administrador disse, Senhor, deixa ela mais um ano, eu vou cavar em redor dela, vou colocar um adubo e vou tratar dela. Se o ano que vem ela não der, fica à vontade para cortar, mas a nossa sorte às vezes é o Espírito Santo que intercede pela gente. E a gente está paradinho, sem produzir nada. E a ótica de Cristo é você ir, vir, ficar e ir e trazer alguém. E aquele alguém que você está discipulando, ensinar ele a trazer outro. E não tem nada. Para mim, uma igreja que não tem novo convertido é um desastre. Por quê? Sabe o que faz movimentar a igreja? Um novo convertido. Ele traz um amigo do dia seguinte, ele traz um amigo de baile dele, ele traz um amigo de balada, ele traz um amigo de droga, de cigarro, de bebida, e ele traz e vai trazendo. E é essa gente que faz as coisas acontecerem. Dá trabalho, dá, mas dá um fruto grande. E você tem participação nisso, porque foi você. Aleluia. Que o Espírito Santo nos convença disso, tá? Graças a Deus pela tua vida, né? E para alcançar a salvação, queridos, eu preciso deixar tudo aquilo que tenta nos tirar da direção do Senhor. Viu? O que é que está impedindo a tua relação com Deus? Tem alguma coisa? Você tem que cortar. Eu, quando assumi o primeiro campo, a gente tem algumas experiências, e eu fiz a primeira reunião de obreiro para conhecê-los. Aí um obreiro lá nos fundos da igreja levantou a mão, tinha terminado de pregar. Minhas reuniões sempre é com uma mensagem. Ele levantou a mão e disse, prepara, Marcelo, que vem bomba. Ele pergunta para mim, pastor, televisão é pecado? Eu, na hora, fiz uma coisa que o Espírito Santo é meu salvador muitas vezes. Eu tirei a chave do carro do bolso e disse, você sabe dirigir? Eu disse, não, então vai lá e tira o meu carro da garagem, tira de ré. Ele está enfiado de frente. Disse, não dá, pastor. Não dá porque se eu for lá vou bater o carro, não tem noção de dirigir não. Disse, não, mas eu insisto, pega a chave do carro aqui, vai lá e tira o meu carro da garagem. Eu estou respondendo a pergunta dele, tá? A pergunta dele foi, televisão é pecado? Porque a igreja lá era meia... O pastor que me antecedeu tinha uma doutrina dele, né? Não era a doutrina da Bíblia, era dele. E eu cheguei pregando a doutrina da Bíblia. Aí eu insisti com ele, disse, não, pastor, por amor de Deus, o senhor não faz isso comigo, eu vou bater o seu carro, vou arranhar, e não tenho noção. Pois é. Se a televisão está impedindo você de ter relação com Deus, joga fora. Eu que tenho que saber, porque a televisão não liga sozinha, a internet não conecta sozinha. Hoje nós temos uma coisa pior do que a televisão 1 milhão de vezes. A internet é uma faca de dois fios, um mundo de horrores. Tem um mundo de benesses, tem coisas boas na internet, mas tem um mundo de horror hoje, que todo mundo tem. Pega o celular na mão, dentro da igreja tem internet, na igreja tem internet. Então, eu respondi a pergunta do irmão sem ofender ele, mas que noção certa. Qualquer coisa que está impedindo o teu relacionamento, se é a tua ira,
que você perde o controle por qualquer coisa, te controla. A Bíblia fala de uma coisa, temperança. Temperança, sabe o que é? Domínio próprio. Se eu não consigo me dominar, como é que eu vou querer alcançar alguém e passar isso para alguém? Tá o pai, tá o filho. Vai gerar um filho igual a você? Não, você tem que gerar melhor. Porque eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu, tenha mais conhecimento do que eu e tenha mais capacidade do que eu. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos. Eu não sou engenheiro, mas eu tenho uma filha engenheira. Então, para mim já valeu aquela velha, ela é melhor do que eu. Ela já sabe. Então, esse é o prazer do pai. Não, mas tem gente que quer criar filho menor do que ele, mas sempre abaixo dele. Não pode passar de mim. Se passar de mim vai ter uma vergonha. Não, vai ser uma grandeza. Se você ganhou alguém e alguém que se destacou, começou a pregar, começou a Deus a usar ele, seja engrandecido nisso. Deus te abençoe. Que o Senhor te ajude e que você possa absorver. Deu para absorver alguma coisa aqui? Deu para? Amém. Vamos ficar de pé. Eu estou muito feliz, viu? Feliz mesmo. Agradecido a Deus por essas 2 palestras que o Senhor me deu o prazer e o privilégio de passar a vocês. Tá? E me coloco, já disse ao pastor Cláudio, me coloco à disposição dessa igreja para quando precisar. Quero orar por vocês, para que a vida de discípulo de cada um de vocês seja passada adiante e que vocês possam fazer discípulo, porque essa é a coisa mais importante, o mandado absoluto do Mestre, o dono. Ele espera que cada um de nós, já imaginou se até o final do ano cada um de nós faz mais um discípulo? Isso é muito, só mais um. Viu? Se cada um de nós aqui até o final do ano, não precisa muito não, só mais um, já chegaria no final do ano com o dobro do que está aqui. Querido Deus e eterno Pai, Irada quando mandate, não seria mandar, aleluia, mandar. Que a tua palavra, Senhor, desça ao coração de cada um dos teus filhos nesta manhã. E que possa dar fruto, Senhor, para este campo, para esta igreja, para este ministério. Eu rogo que a tua grandiosidade esteja em cada um dos teus filhos. Cada um dos teus discípulos possa fazer outros discípulos. Em nome de Jesus. Amém.